Hoje eu acordei com vontade e necessidade de continuar dormindo. Eu que ir para a escola dominical. Eu vim para casa. Eu cheguei em casa, cansadão, corpo aqui todo moído. Quando vim para a igreja, até falava, hoje eu queria ficar lá sentado, mas até sem fazer nada. Mas é até perigoso ficar sentado sem fazer nada e cochilar, né? Mas, queria só assistir o culto. E graças a Deus que o culto é da MC. Sabe nada, você. E sobretudo para nós. Estamos aqui pela misericórdia de Deus, né? Eu gostaria que você, mulher, que está aqui nessa noite, pensasse um pouquinho na nossa declaração de propósito. Pode colocar lá, Nelson Demetrio, nossa declaração de propósito. Porque nós fizemos essa declaração de propósito pensando aqui na igreja, mas ela se encaixa em cada um dos departamentos e se encaixa em cada um de nós também, né? E as mulheres cristãs em missões, né? A sigla muda, mas continua mostrando que as mulheres são cristãs e que têm uma missão, certo? E aí a gente pode, aí você como mulher, parafrasear essa declaração para você, eu, mulher da Igreja Batista Ebenezer, existo para exaltar o Senhor. Vamos lá, você falando? 1, 2, 3. Eu, mulher da Igreja Batista Ebenezer, existo para exaltar o Senhor, edificando-nos mutuamente através do desafio e capacitação de sua membresia, para cumprir a grande comissão de seus discípulos, desde o largo do Jardim Rajunube até os confins da terra, no poder do Espírito Santo. Amém. Isso é para você lembrar em primeiro lugar, que você é uma mulher cristã e que você tem uma missão. Deus não chamou você para ficar apenas sentada aí ilustrando o banco, né? Te deu uma missão. E essa missão está atrelada à sua identidade como mulher cristã. E nessa identidade de mulher cristã em missões, você tem como propósito, aqui na nossa igreja local, 3 coisas: exaltar o Senhor, é isso? Né? Edificar mutuamente e, que mais? Fazer discípulos. Mas para isso você precisa se edificar. Tá? Edificar, estudar a palavra, participar, entender que Deus te chamou com uma missão. Você que é mulher. Nós também, como os homens em toda a igreja, né? Só que serve para o grupo de louvor, serve para missões, serve para as crianças, serve para os jovens, serve para cada um de nós. O texto que eu escolhi para trabalharmos nessa noite encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículo 1 ao 3. Lucas 8, do 1 ao 3. Aqui a minha versão da Bíblia é a NVI, Nova Versão Internacional. Alguns aí têm ao meio da revista atualizada, que é a mais usada, né? Mas, embora palavras sejam diferentes, são palavras sinônimas, o sentido é o mesmo, certo? Lucas, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3. Esse texto, o bloco do versículo 1 até o versículo 15, vai falar sobre a parábola do semeador. Mas antes de Jesus contar essa parábola do semeador, Lucas, quem escreveu esse evangelho, nos deixou registrado 3 versículos que são importantes para você que está aqui nessa noite, você que está ouvindo, para as mulheres. E tudo aquilo que eu falar nessa noite, dirigido para as mulheres, serve para cada um de nós também. Mas Lucas, mostrando um pouco do ministério de Jesus, ele traz essa pérola nesses 3 versículos do capítulo 8, que diz o seguinte: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam
tinham sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. O interessante desse texto de fazer diferença e trazer luz para o ministério feminino é muito importante. Hoje talvez a gente não veja o real valor, a real profundidade desse texto, porque nós estamos numa sociedade totalmente diferente. Mas na época de Jesus, isso aqui, gente, tinha um diferencial enorme. Olhando para esse texto, nós vemos que havia um grupo de mulheres que participavam ativamente do ministério de Jesus. Quando a gente pensa em Jesus e do seu ministério, sempre o que vem à nossa mente é o ministério com os 12. Foi o que ele mais fez. Mas por trás desse ministério com os 12, por trás do ministério de Jesus, por trás do ministério dos 12, havia um ministério que eu chamo de ministério de apoio, e que está por detrás da cortina, que não aparece, que não entra em evidência, mas que faz uma enorme diferença. Esse grupo de mulheres eram mulheres cristãs em missões, que seguiam Jesus. Então, olhando para esse texto, eu posso ver aqui 3 características ou 3 atividades. Seria melhor 3 atividades importantes no ministério dessas mulheres. O texto começa dizendo que Jesus ia passando pelas cidades e povoados, ia proclamando as boas novas do reino de Deus. E o texto fala, e os 12 estavam com ele. Mas veja bem, Lucas, gosto muito de Lucas, um historiador fantástico que não deixa despercebido nenhum detalhe. Quando a gente olha o Evangelho de Lucas, a gente pode ver o papel que Jesus dava para as mulheres. Lucas faz questão de mostrar isso. Algumas visitas que Jesus fazia para algumas mulheres, como Marta e Maria, lá no capítulo 10, é isso, né? Como a mulher pecadora que ungiu e outras mulheres. E aqui, Lucas faz questão de mencionar, enaltecer esse ministério feminino que na época era obscuro. Por isso que eu falei que hoje a gente não vê tanta relevância nisso, mas para aquela época, gente, era algo histórico, era uma novidade. Podemos dizer que Jesus foi o inaugurador do ministério feminino. Ele não apenas permitia que as mulheres participassem do seu ministério, mas as apoiava, as valorizava. E aqui o texto diz, Jesus estava indo numa de suas empreitadas, como ele sempre fazia, e os 12 estavam com ele. Mas Lucas faz questão de dizer, além desses 12, tinha outro grupo. E qual era esse grupo? Um grupo de mulheres. E ele coloca aqui o nome de algumas delas. Então, primeira coisa que eu vejo de atividade dessas mulheres é que essas mulheres seguiam Jesus. Seguiam. Iam aonde Jesus ia. E hoje, como eu falei, pode não parecer nada assim de novidade, mas naquele tempo era uma novidade. As mulheres não tinham tanta liberdade como tem hoje. A mulher naquele tempo foi criada para cuidar do seu lar e pronto. Elas pouco se manifestavam em ações públicas, mas essas mulheres não venceram o preconceito, inovaram, e onde Jesus ia, elas iam, estavam seguindo Jesus, faziam questão de ir onde Jesus ia. E olha, podiam ser mal interpretadas. Essas mulheres não têm nada que fazer, ficam aí andando, perambulando, deixando o serviço de casa, deixando os filhos, perturbando os seus maridos. Com certeza elas foram criticadas, murmuradas por muitas pessoas, mas elas estavam seguindo Jesus, iam aonde Jesus fosse. Lucas faz questão de frisar isso. E elas seguiam Jesus por quê? Primeiramente por gratidão.
e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Elas iam atrás de Jesus, onde eles iam. Seguiam Jesus por gratidão. Eram gratas por tudo que Jesus tinha feito na vida delas. E hoje eu vejo um bando de crentes ingratos. Esquece de tudo que Jesus fez por nós. Aquelas mulheres sabiam, olha, não tem como pagar o que ele fez por nós. Mas em gratidão, vamos segui-lo, vamos apoiá-lo. E iam onde ele ia. E hoje a gente arruma desculpa para tudo. Talvez você não tenha sido curado fisicamente, como alguma dessas mulheres. Talvez você não tenha sido libertado de uma possessão demoníaca, como alguma dessas mulheres. Mas com certeza Jesus fez algo na vida de vocês. E a melhor coisa que ele fez na vida de vocês foi salvá-las e salvá-los. Nós estávamos destinados ao inferno por conta dos nossos pecados. Mas Jesus veio, como nós falamos aqui, né? No primeiro cântico, morreu porque quis. Ele quis morrer para nos salvar. E isso é motivo de nós sermos eternamente gratos a Ele. Nós vivemos nesse período de ingratidão. As pessoas, em vez de seguir Jesus, em vez de se colocar na obra de Jesus para trabalhar, arrumam desculpa para tudo. E isso é uma ingratidão. Reclamam de igreja, reclamam de pessoas, reclamam da vida, reclamam do tempo, mas esquecem o que Jesus fez. Essas mulheres eram gratas a Jesus pelo que ele tinha feito por elas. E por isso elas seguiam Jesus. A primeira atividade delas era seguir Jesus, aonde quer que ele fosse. E olha, gente, e veja a diferença. Naquele tempo não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha ônibus. Era andar mesmo. Lugares longínquos, né? Enfrentando sol, chuva, calor, frio. E aonde quer que Jesus ia, elas iam. Venciam todas as adversidades. E hoje a gente reclama, moro longe, não vou para a igreja. Está chovendo, eu não vou. Está frio, eu não vou. Está calor, eu não vou. Mas assim, a gente tem desculpa para tudo. Eu me lembro da minha época de conversão, não só tratando de mim, mas as pessoas eram mais gratas, mais fiéis a Deus. A gente enfrentava dificuldade. Eu morava mais ou menos cerca de uns 6 a quase 10 quilômetros de distância da igreja que eu me converti. E a gente não tinha dinheiro para pagar a condução para ir para os cultos. E mesmo que tivesse, o ônibus não passava tão perto. E a gente ia a pé nos dias de culto. E olha, chovia, e às vezes nem precisava chover, enchia a rua. Mas eu lembro que a gente pegava as nossas sacolinhas com uma toalhinha, né? E a gente ia de bermuda, né? Atravessava aquela água, barrendo, chegava lá na igreja, lavava as pernas, passava a toalha, trocava de roupa, assistia o culto, acabava o culto, trocava de roupa para voltar para casa, enfrentando aquela enchente, às vezes acima do joelho, né? Alguém aqui já pegou sanguessuga? Eu sei de pegar, né? Chegava lá na igreja, tinha que jogar cândida, mas a gente estava lá, fiel para servir a Deus. Isso não era só eu. Muitas pessoas faziam isso. Hoje, meu Deus, são coisas que a gente precisa rever. Essas mulheres seguiam a Jesus, enfrentando toda a dificuldade. Faziam isso por gratidão, enfrentando preconceito, mas faziam isso por gratidão pelo que Jesus tinha feito por elas e pelo que Jesus representava para elas, porque Jesus não as censurava, Jesus não olhava com desdém como as outras pessoas olhavam, entendiam que eram pessoas que mereciam o amor dele, que mereciam a graça dele e que tinham valor. E ele as valorizava. Eu quero dizer para você nessa noite, sinta-se valorizada por Deus. E você tem um valor para Deus. Você é importante para Ele. Estamos vivendo, né,
numa sociedade que já não é tão machista como era antes. Mas ainda enfrentamos algumas dificuldades. Mas eu quero dizer que você, para Deus, é especial. E como essas mulheres, faça isso. Decida seguir Jesus. Jesus não está mais aqui em Carioço, mas o povo dele está aqui, a família dele está aqui, porque nós somos o corpo de Cristo, ele é o cabeça. Então, abrace as atividades da sua igreja, do reino de Deus, participe, se empenhe. Não é uma coisa tão difícil como naquele tempo, hoje é mais fácil. Nós temos mais facilidades e podemos aproveitar essas facilidades. A primeira atividade dessas mulheres era seguir Jesus. A segunda era servir Jesus. Há uma diferença entre seguir e servir, porque muitos seguem apenas para receber o que está sendo oferecido. Como era muita multidão daquelas, só iam atrás de Jesus para receber bênção, ou talvez para receber um ensino, mas não estavam dispostos a realmente servir. Como a gente vê no Evangelho de João, capítulo 6, quando Jesus prega um discurso duro, muitos caem fora, duro esse discurso, vão embora. E Jesus olha para os dois, vocês também não querem ir? E Pedro fala, para quem Deus? Nem fala para onde, para quem Deus? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Tinha pessoas que realmente estavam ali servindo a Jesus e não apenas seguindo. Essas mulheres, além de seguir Jesus, estavam servindo a Ele. Estavam lá dispostas a oferecer sua vida por Jesus. Quando Jesus estava lá na cruz, a gente pode ver isso no Evangelho de João e dos outros, muitos discípulos com medo se mandaram. Mas o texto fala que as mulheres estavam lá, acompanhando a crucificação dele. E na manhã da ressurreição, quem foram as primeiras a ir lá? Foram os discípulos? Foram as mulheres. Tiveram o privilégio de ver pela primeira vez o Senhor ressurreto. Enfrentavam dificuldades. Lembra as mulheres? Vamos lá, embalsamar, levar um perfume. Mas tem uma pedra, o que a gente vai fazer? Não sei, mas vamos lá. Foram. E a surpresa é que já não tinha mais uma pedra. Opa, já não tem pedra. Quando chega lá, a surpresa maior, ele não está aqui, diz hoje. Porque procuram entre os mortos aquele que ressuscitou. Vão e avisem a Pedro, avisem os demais. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Essas mulheres, além de seguir Jesus, serviram a Jesus. Estavam dispostas a servir. Gente, nós fomos chamados para servir. Em Marcos 10, 45, Jesus dá uma lição para os discípulos. Começa no começo, versículo 20. Mas ele chega e fala assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida. Nós fomos chamados para servir. Hoje os crentes esqueceram disso. Esqueceram que foram chamados para servir, mas querem que Jesus nos sirva. Ficam dando ordem para Jesus, ficam cobrando promessas de Jesus, ficam cobrando coisas de Jesus, mas não querem servir. Não estão aqui para servir. Mas nós temos que entender que Evangelho é serviço. Muitas pessoas querem ser vistas, mas Jesus nos chamou não para sermos vistos, mas para servir. Serviço e não ser visto. E as mulheres serviam a Jesus. Além de seguir Jesus, serviam. Estavam dispostas a fazer algo por Jesus, para o Evangelho, para a expansão do reino de Deus. Jesus ia para o lugar, elas iam, mas não apenas como coadjuvantes, não apenas como espectadoras. Elas estavam lá para fazer alguma coisa, Talvez, Jesus, se fosse hoje, olha, o senhor está pregando, um copinho de água aqui, Jesus. Olha, essa toalhinha para secar o teu rosto. Jesus, come alguma coisa, o senhor está precisando. Elas serviam a Jesus, estavam dispostas a servir e não apenas a seguir. Obrigado. Além de seguir Jesus, além de servir a Jesus,
Uma terceira característica que eu vejo nessas mulheres é que elas sustentavam o ministério de Jesus. O texto diz aqui, ó, essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com os seus bens, versículo 3. Sustentavam a Jesus e o ministério dele. E olha, naquele tempo em que a mulher praticamente não trabalhava fora, não tinha o privilégio de ter o dinheiro nas suas mãos, porque numa sociedade machista, dinheiro era não. E a mulher estava lá para cuidar da casa, da criança. Gente, a coisa era tão séria que um judeu, ele acordava cedo, ele virava assim para o templo, para Jerusalém, colocava as mãos para o alto e dizia assim: graças te dou, Yahvé, por ter nascido judeu e homem e não mulher. Era isso. E eles queriam que os filhos fossem homens, porque iam ajudar a trabalhar no campo. As mulheres não, era uma despesa a mais. Mas nesse contexto, essas mulheres ajudavam Jesus com seus bens. E olha, como eu falei, gente, podiam ser mal interpretadas e Jesus mal interpretado também. Porque quando a gente olha o nome dessas mulheres, segundo a tradição, algumas delas aqui eram prostitutas. Alguns dizem que Maria Madalena era prostituta. Agora imagine essas mulheres seguindo a Jesus e as pessoas dizem: esse camarada, um bando de prostituta atrás dele, essas mulheres não têm nada que fazer, essas prostitutas, essas meretrizes atrás desse homem, o que elas estão atrás? Tudo isso acontecia, gente. Mas elas, olha, não estavam nem aí. Iam atrás de Jesus. Algumas delas tinham bem, como essa aqui, ó. Essa Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, com certeza tinha bens, né? E talvez o marido dela condolente, né? E ela ia lá, olha, ofertando, sustentando o ministério de Jesus. E outras, como Maria Madalena também, com o seu trabalho agora, né? Entenda que ela foi unificada. Jesus libertou ela da escravidão dos demônios, curou essas mulheres. E agora, novas criaturas seguindo a Jesus, servindo a Jesus e sustentando o ministério de Jesus. E hoje, as mulheres têm o privilégio de trabalhar, e aquelas que não trabalham, mas têm a verba do marido, né? Alguns dos maridos aqui dão mesada para as mulheres. Eu sei que não, né, gente? Não dá uma mesada nela, não, né? E tem marido que fala assim: mulher, administra aí meu dinheiro e você administra melhor. E as mulheres hoje têm condições de fazer isso, sustentar o ministério de Jesus com seus bens aqui, ó, né? E como é que a mulher pode fazer hoje de uma forma criativa, gente, né? Veja lá o exemplo da mulher virtuosa que a mãe do rei Lemuel compôs e deu para ele, né, escrever, fazer algumas coisas, bordar alguma coisa para fazer, para investir no reino de Deus, investir na vida das pessoas, né? Pega lá, como eu faço, né? Tudo que eu pego de moeda que eu recebo, eu coloco no cofrinho, vou deixando lá. A mulher pode fazer isso, né? E vai deixando, fazendo a sua verbinha lá. E quando for contar, ela vai ficar, né? Olha, como que eu tenho? É sábia, isso é mulher sábia. Sustentar o reino de Deus, gente. A mulher pode fazer isso. E essas mulheres daquela época, difícil, né? Fazer. Agora imagine o que chegava no ouvido de Jesus: e esse camarada sendo sustentado pelas mulheres. Imagine isso. Mas essas mulheres fizeram diferença e mereceram o louvor. Está aqui registrado nesses 3 versículos o que elas fizeram. E isso serve de estímulo para cada uma de vocês, mulheres, e para todos nós que somos cristãos. Como eu disse, embora esse texto aqui é para a mulher, mas serve para cada um de nós. Amém. Todos nós devemos lembrar que temos uma missão, e que nessa missão de ser grata a Deus pelo que Ele já fez por nós e continua fazendo, e pelo que Ele é, precisamos seguir e participar dos eventos de Deus aqui na terra. Além de seguir, precisamos servir ao Senhor com a nossa vida, estar disposto a se oferecer, né? Como nós cantamos no último dia da jornada de oração:
como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida te entregar como oferta viva e eterna. Então, além de seguir Jesus, precisamos servir a Jesus e sustentar o ministério de Deus aqui na terra. Jesus disse lá em Mateus 6,19, né? Não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça, o ferrugem consome e o ladrão rouba o milho. Mas ajuntais para vós tesouro no céu, onde nem a traça, nem o ferrugem consome, nem o ladrão rouba nem. E ele diz no versículo 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que eu queria trazer para você, mulher cristã em missões da Ebenezer. É isso que eu quero trazer para você, homem cristão em missões da igreja de Ebenezer. Para todos nós nessa noite, né? O Senhor já fez tantas coisas por nós e continua fazendo. E no mínimo que nós podemos fazer por Ele é mostrar nossa gratidão em segui-lo, em servi-lo e sustentá-lo com o pouco dos nossos bens. Né? Eu estou aqui fazendo apologia ao que muitos aí falam: venda seu apartamento, venda sua casa, venda seu carro, venda sua moto. Nada disso. Não venda seu apartamento, não venda sua casa, não venda sua moto. Mas invista um pouco daquilo que Deus tem te dado no reino de Deus. E você vai ver que você vai ter um prazer enorme. E o Senhor vai te recompensar, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Oremos. Pai bondoso, muito obrigado pela tua palavra que se renova com a tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Por essa palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Essa palavra que nos traz discernimento, que nos traz amadurecimento, capacitação, transformação. Obrigado pelo que o Senhor já fez por nós e pelo que o Senhor continua a fazer. Nessa noite, a minha oração, que o Teu Santo Espírito trabalhe nas nossas mentes e corações, nos conscientizando dessa realidade que acabamos de pregar, para que voltemos ao primeiro amor e coloquemos em prática isso que aprendemos. E sermos um povo que te segue, que te serve e que sustenta o Teu reino nos nossos bens. Nos usa como canal de bênção para o crescimento do Teu reino, para o crescimento aqui da nossa igreja. Nós oramos agradecidos em nome